Arcabouço Fiscal nesta terça-feira ou a comissão. Sobre o assunto, a gente recebe agora o presidente justamente dessa comissão, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Bem-vindo, senador. Obrigada pelo tempo do senhor conosco por aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Adriano. Bom dia, Tiago. Prazer enorme estar falando com vocês. O Senado deve aprovar o texto com facilidade e rapidez ou alguns pontos podem atrasar a tramitação, senador? Bem, nós estamos aguardando no dia de hoje a apresentação pelo relator, Omar Aziz, o seu relatório. Como já está marcado já para amanhã, na reunião de amanhã, a apreciação dessa matéria, eu creio que nós vamos ter pedido de vista, mas pedido de vista, que é um direito do parlamentar, ele pode ser dado aí também por 24 horas ou 48 horas e voltando a pauta para dessa semana ainda. Então, creio que não vai ter muitas dificuldades, porque já foi bem debatido na Câmara Federal e os pontos de divergências que estavam tendo com relação ao Fundo Constitucional, aumento de capital das estatais, piso de enfermagens, o Fundeb, o relator já tem, em suas entrevistas, já se posicionado com relação a esses pontos mais polêmicos, que vai ser resolvido, acredito que na apresentação, ainda pela manhã, de seu relatório. Amanda Klein. Senador, bom dia. Então, a expectativa é que passe de uma forma rápida e sem maiores contestações. E mesmo que haja essas mudanças, essas supressões de texto no Senado, a mudança do Fundo Constitucional do DF, tirá-lo do arcabouço e também o Fundeb, isso não implica em que voltará para a Câmara, não é isso? São só supressões de texto, então pode seguir para o presidente da República para a sanção? Olha, vai depender muito, Amanda, da reunião, que os senadores e senadoras vão decidir, né? Se nós temos o caso aí, que é o fundo do DF, o Fundeb, esses pontos aí, eles são um pouco polêmicos e há interpretações que precisa voltar para a Câmara dos Deputados, mas já está bem adiantado também, caso precise voltar, para que ele tenha rapidez ali na Câmara dos Deputados. Senador, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Senador, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Senador, eu gostaria da sua avaliação do porquê que no Senado, diferentemente da Câmara, não tivemos o regime de urgência. Isso, inclusive, com um parecer até favorável do líder do governo no Senado, que concordava de que haveria a necessidade de maior discussão. A que o senhor atribui essa não urgência no Senado, como foi na Câmara, por exemplo? Olha, o Senado Federal é uma casa revisora e é normal que projetos como esse tenham pelo menos uma audiência pública, e nós vamos ter a primeira parte da reunião de amanhã, uma audiência pública, para poder estar debatendo um pouco mais o projeto. Então, como é uma casa revisora, é natural isso. Você pode notar que os últimos projetos um pouco mais polêmicos, como esse aí, ele tem sido discutido em audiência pública. Foi assim com a desoneração, a prorrogação da desoneração da Folha, foi feita audiência pública, dando prazo também para vista coletiva, e vai estar voltando amanhã esse projeto para a pauta. O primeiro item da pauta é a desoneração da Folha. E nós temos feito isso até mesmo para ganhar prazo, na audiência pública primeiro, em seguida pautando o projeto, o motivo da audiência pública, no caso do regime fiscal, o arcabouço fiscal. Senador Vanderlan, da última vez que eu vi, o projeto já tinha mais de 40 emendas na comissão do Senado. O senhor acredita que alguma dessas medidas, se aprovadas, essas medidas podem alterar o projeto? Aí o projeto tem que voltar para a Câmara? Esse é um risco? Eu acho que hoje a forma, como você mesmo diz, já tem mais de 40 emendas. Eu mesmo apresentei 3 emendas. Então, é muito difícil hoje o projeto ele não ter que voltar para a Câmara. Com certeza, ele vai voltar para a Câmara, porque tem alguns pontos aí que precisa, que é mais polêmico e precisa ser discutido melhor, e com certeza
para haver uma segurança jurídica, ele vai voltar para cá. Então, isso é um ponto que o próprio relator já está contando com essa possibilidade de voltar para a Câmara. E quando o senhor acredita que o texto esteja finalmente aprovado, pelo menos por parte do Senado, senador? Bom, amanhã, com certeza vocês vão estar acompanhando, mas essa audiência pública, ela vai ser feita, nós temos aí entre 2 a 4 convidados, vai ser uma audiência pública rápida, depois em seguida a deliberativa. Se houver pedido de vista, esse pedido de vista, como já adiantei, ele pode ser em 24 horas ou 48 horas. Ele pode voltar ou na quarta ou na quinta-feira para votação. Os senadores, só para tirar uma dúvida em relação à desoneração da folha de pagamento, o senhor acha que essa medida passa fácil? Olha, a desoneração da folha, ela já foi feita audiência pública, já foi bem discutido. Aliás, durante a pandemia, eu fui relator dessa prorrogação da desoneração da folha. O projeto é de interesse aí de mais de 6 milhões de trabalhadores de diversos segmentos, são 17 segmentos que é beneficiado com a desoneração da folha. Um momento em que o país precisa, ainda é um momento que passa por dificuldade, ainda há muitos desempregados no nosso país. E eu creio que vai ser votado amanhã e sem grandes problemas. Ok, a gente recebeu aqui no Jornal da Manhã senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Obrigada, senador, pela participação, os esclarecimentos. Boa semana. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Bom, a gente fala